ser discípulo alguém que não serve a Cristo, né? Que não conhece Jesus. Qual é um erro que muitas pessoas cometem? Às vezes quer trazer para a igreja, né? Quer evangelizar alguém que já foi evangelizado, né? Alguém que faz parte de uma outra igreja, alguém que já está congregando em outra igreja, e aí alguns irmãos, alguns cristãos ficam tentando fazer o proselitismo, né? Tirar aquela pessoa de uma outra igreja para trazer para sua igreja. Não, não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para nós anunciarmos para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que ainda não conhecem a palavra. É com essas pessoas que a gente tem que concentrar a nossa energia, concentrar o nosso esforço Eu não e consegui, orar, não. e ensinar, e evangelizar, e fortalecer a vida dessas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Qual o primeiro ponto? Evangelizar quem não é convertido. Ter, né, sabedoria para poder falar, ensinar a palavra para essas pessoas. Essa eu não vou ouvir, não. Então, vamos lá. Então a gente está meditando, né, em Mateus capítulo 28, né, o versículo 19, que diz: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ide fazer discípulo. Que discípulo é esse? Primeiramente, pessoas que não conhecem a Jesus. A gente vê aqui em São Gonçalo, não é, que às vezes uma igreja abre outra igreja na porta de uma igreja, né? Você vê, às vezes, aqui em São Gonçalo, uma igreja do lado da outra igreja. Então, assim, se aquela rua dali já está sendo evangelizada, se aquela rua ali já está sendo alcançada, o porquê isso? É porque a bandeira denominacional, aquele bairro precisa daquela bandeira denominacional? Então, a gente tem que ter esse pensamento, essa preocupação de que existe um mundo que não conhece a Jesus, de um mundo que está sedento por Deus. A gente tem, gente, nesse período de pandemia agora, tanta gente sofrendo, tanta gente com depressão, tantas pessoas se matando, tantas lutas, tantas aflições, tantas coisas difíceis acontecendo, e pessoas precisam beber dessa água, né, que é Cristo. E você já tem essa fonte na tua vida, mas às vezes falta sabedoria para nós, né? Porque às vezes a gente está querendo pregar e buscar irmãos de outras igrejas, ao invés da gente procurar, como disse Jesus, né? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para para os perdidos, né? Para aquele que está doente. Então, a gente buscar estar e evangelizar e falar em lugares onde a palavra ainda não chegou. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, um segundo ponto, né? O que é o discipulado? O discipulado, ele é um processo. Você não consegue, né? Não é somente a pessoa aceitou Jesus, agora já é um cristão, né, da noite por dia. A gente tem até que pensar, não é? Ah, fulano foi lá na frente, fulano se converteu, né? A conversão na vida de um cristão, na vida de um irmão, na vida de uma irmã, é um processo, não é um ato isolado. Não é somente aquele momento que levanta o braço que vai lá na frente da igreja. Aquele ali é o primeiro momento, não é? É o primeiro momento. E aí, esse discipulado é essa continuidade. É a pessoa continuar lendo a palavra de Deus, buscando o conhecimento de Deus. E à medida que a pessoa vai prosseguindo nesse conhecimento de Deus, ela também, esse discipulado, esse processo de discipulado se desenvolve na vida dela. E o Senhor vai atuando em todas as áreas do viver dessa pessoa. E aí a nossa missão é justamente ensinar a palavra de Deus, orientar aquilo que Cristo nos ensinou. Mas como que nós vamos orientar, né? Como que nós vamos fazer um discipulado se nós não conhecermos a Santa Palavra, não é? Como que nós vamos fazer um discipulado ideal se a gente mesmo não conhece a Bíblia, a palavra de Deus? Então, o discipulador, né? Aquele que se predispõe a evangelizar, a ensinar a Cristo, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ler a palavra de Deus, precisa crescer nesse conhecimento de Deus
para que esse processo de discipulado seja uma bênção. E aí, continuando. Uma das características, né, que a gente percebe também no discipulado, para você fazer o discipulado, você precisa ser um discípulo de Cristo, não é? A gente não pode ensinar ou pregar um evangelho que a gente não vive. Isso é uma incoerência. Eu tenho um primo que, infelizmente, isso sempre eu lembro com tristeza no coração. Quando meu primo começou a frequentar a igreja, ele fez um amigo cristão que pregava, mas esse amigo cristão tinha umas 3 namoradas. E aí o meu primo, ele ia para a igreja junto com esse rapaz, via esse rapaz pregando fervorosamente, falando palavras bonitas, usando os versículos bíblicos, e às vezes pessoas eram curadas na igreja, o poder de Deus acontecia. E eu sei que o meu primo entrou em parafusos, né? Porque ele falou, mas como pode isso? Esse rapaz tem 3 namoradas, faz um monte de loucura, mas Deus usa esse rapaz e é bênção. E infelizmente, né, a caminhada do meu primo, a caminhada cristã dele está corrompida, né, até hoje. E eu acho que esse amigo que ele teve, infelizmente, foi prejudicial à caminhada cristã dele. Então, para a gente ser um discipulador, para a gente ensinar a palavra de Deus, eu primeiro preciso ser um discípulo de Cristo. E como que eu sou um discípulo de Cristo? Se eu obedeço a Cristo. Se eu faço aquilo que Cristo me ensina. Eu vou confessar para vocês, eu já estudei alguns textos bíblicos em que eu senti vontade de pregar aquele texto bíblico, mas eu olhei para mim mesmo e falei, não, eu preciso ajustar isso aqui na minha vida. Então eu falei, eu preciso acertar isso aqui na minha vida, eu não posso pregar isso aqui, porque eu não tenho vivido isso aqui. Então eu primeiro busquei viver aquele versículo para depois querer anunciar aquele versículo. Eu não estou defendendo aqui, né, que todo pregador, que todo discipulador tem que ter uma vida perfeita, porque nós não somos perfeitos, não é? Nós não temos uma vida santa no sentido de que a gente não tem erro nenhum, não comete erro nenhum. Não estou falando isso. Eu estou falando que a nossa pregação, o evangelho que nós pregamos, ele não pode ser incoerente, não é? Eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo essa coisa. Então, antes de alguém querer fazer discípulos ou pregar a palavra de Deus para outras pessoas, uma preocupação e uma verdade que tem que inundar o teu coração é que você primeiro precisa ser discípulo de Cristo. Existem muitas historinhas que contam, né, que infelizmente alguns pastores, as ovelhas desse pastor vão para o céu, mas esse próprio pastor não vai para o céu. Porque um requisito, né, para você ir para o céu, né, é que você esteja vivendo o projeto que Deus planejou para você, né? E há pessoas que às vezes falam lindamente, maravilhosamente do plano de Deus, mas há pessoas que não vivem esse plano de Deus. E a gente precisa anunciar aquilo que a gente vive. E aí aqui, dando continuidade, né, às partes do livro, vem uma palavra chamada obediência, não é? E de nós, como discipuladores, ensinar a obediência para as pessoas. E é interessante porque o nosso século agora fala-se muito de, eu quero fazer o que eu quero, o que eu gosto, eu vou fazer o que eu não quero, eu vou fazer obrigado. Existe uma má interpretação com relação a essa palavra obrigação. Existe uma má interpretação com relação à obediência. Obediência é você se colocar debaixo de uma ordem e você seguir aquela ordem ali, independente dos seus sentimentos ou daquilo que você pensa acerca daquela ordem, não é? Se a Bíblia diz que eu preciso ser, um exemplo aqui, né? Se a Bíblia diz que na minha boca, né, devem sair palavras virtuosas, palavras que abençoam, palavras que fortalecem a vida de outras pessoas,
e que na minha boca não deve ser encontrada uma palavra vil, uma palavra ruim, uma palavra que deprecia. Então isso não passa pela minha vontade. Ah, eu gosto de falar palavra bonita, eu gosto de falar palavras feias, então quando eu sentir vontade eu vou falar palavras feias. Não funciona assim. A obediência, ela me conduz a mesmo que, às vezes, a minha carne, não é? Em momentos de irritação, em momentos de estresse, eu queira falar palavras desagradáveis, mas como o meu coração e a minha mente está submissa a Cristo, eu entendo à luz da Bíblia que essas palavras não edificam, essas palavras não fortalecem. Então, eu não vou fazer uso dessas palavras. Então, isso é obediência. A obediência não passa por esse campo de que eu gosto, eu não gosto, eu tenho vontade, eu não tenho vontade. Né? É simplesmente a obediência. E muitas pessoas hoje querem servir a Cristo ao seu modo, não é? Quando você vai em um restaurante, eu já trabalhei de garçom em um restaurante, a gente chamava à la carte. Então você pegava o menu, né, o menu ali, e você escolhia, olha, eu quero frango a passarinho, eu quero não sei o que, olha, bota sal, não bota sal, eu quero com salada, eu não quero com salada. Então, quando você vai em um restaurante desse, você cria o perfil do seu prato, né? Você diz ali, olha, eu quero com isso, não quero com isso, eu quero com aquele tempero, não quero com aquele tempero. Era engraçado, né, que um restaurante a gente se esforça para a comida ser o mais fresca possível, mas não tem como, né? Não tem como a cada 5 minutos você fazer um arroz novo, não é? Quem já trabalhou em restaurante sabe que você faz uma grande panela de arroz, você mantém a temperatura dele e ali, à medida que os pedidos vão chegando, você vai preparando esses pratos, né? E vai servindo esses pratos. E aí, quando aquela panela acaba, você faz uma nova panela de arroz. Mas você não pode a cada cliente, imagina, a cada cliente um restaurante tem 50 clientes, cada cliente chega com intervalo de 15 minutos, e aí a cada 15 minutos você vai fazer uma panela de arroz novo. Não era assim, né? Mas tinha cliente que falava assim, não, eu quero aquele arroz saindo fumacinha, aquele arroz molhadinho, e era complicado, né? A gente passava um aperto lá no restaurante para poder atender esses clientes. E às vezes há pessoas dentro da igreja evangélica querendo isso, querendo o reino de Deus, querendo as coisas de Deus à la carte, querendo as coisas de Deus do modo dele. Olha, eu vou vir na igreja uma vez só por semana, eu vou ficar no culto, mas não vou ficar no culto até o pastor falar amém, não. Quando o pastor pedir para ficar em pé, eu já vou embora. E olha, a Bíblia, eu vou obedecer os livros do Novo Testamento. Esses negócios que tem no livro do Antigo Testamento, não quero para mim, não. E olha, eu tenho já minha vida resolvida, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, algumas pessoas estão querendo viver assim, à la carte no reino de Deus. Isso não é possível. Deus escreveu na santa palavra dele o modo como nós devemos segui-lo e obedecê-lo. E é esse modo que a gente tem que seguir, é essa maneira que a gente tem que seguir, tem que obedecer. E esse processo de obediência, normalmente, ele é doloroso na nossa vida. Nós gostamos do comodismo, nós gostamos das coisas que nos dão prazer, e muitas vezes obedecer a Cristo é contra o nosso prazer. Obedecer a Cristo vai na contramão daquilo que eu sinto vontade de fazer, daquilo que eu quero fazer. Mas Cristo me chamou a uma obediência. E quando eu obedeço, eu sou abençoado. Quando eu obedeço, eu sou abençoado na minha família, na minha vida profissional, eu sou abençoado nos meus relacionamentos, eu sou abençoado na minha saúde, eu sou abençoado em todas as áreas do meu viver, porque Cristo atinge todas as áreas do meu viver. Então, falando sobre a obediência, né, esse segundo ponto da obediência, a gente precisa entender isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí perguntaram sobre essa questão, né, do homossexualismo. E aí, como é que é isso? A pessoa nasce com isso, se torna? E eu estava discutindo com uma pessoa que tem um mestrado, né, uma pessoa que tem um nível de formação cultural grande. E aí a primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa, eu falei para ela o seguinte, olha só,
Você é darwinista ou você é criacionista? E ela virou para mim, mas por que que eu tenho que me definir? Porque eu falei, bom, é porque você tem que definir uma posição, porque de acordo com a sua cosmovisão, né, com a sua visão de mundo, com a sua visão de desenvolvimento humano, eu vou traçar uma linha argumentativa aqui para explicar para você, para que você possa compreender. Eu sou criacionista, eu creio em Deus, creio que Deus criou o homem e a mulher, e o que eu vou te falar é com base naquilo que eu creio, mas é importante eu saber aquilo que você acredita. E ela, ah, não, mas eu atendo várias pessoas e eu não posso. Por que que eu tenho que ficar de um lado ou de outro? E aí eu expliquei para ela, não, não, olha só, você tem que se posicionar. E as pessoas hoje estão querendo adotar uma postura de agradar todo mundo, não é? De fazer todo mundo feliz. Isso é mentira, gente. Não, não tem como. Nos nossos relacionamentos, não tem como você agradar a todo mundo, não tem como a sua opinião ser favorável a todo mundo. O que a gente não pode é, infelizmente, esse mau testemunho de internet, de um acusando o outro, um jogando contra o outro, um falando, não. Existe uma frase que o nosso pastor fala muito, que é, quando você dá banho em um bebê, e o bebê estava sujo, aí, quando você dá banho nele em uma bacia, né, antigamente que você fazia isso numa bacia, então, depois que você dava o banho no bebê, você jogava aquela água da bacia fora, mas o bebê você abraçava, amava e trocava a roupa dele, botava um talquinho, não é assim? A Eleise hoje tem um filho grandão, né, mas com certeza passou também por esse processo, desse cuidado, né? Eu aqui, graças a Deus, eu e Kátia, nossos dois filhos estão grandes aqui, mas houve, né, minha mãe também, né? Minha mãe também está aqui escutando, falou que comigo era o mesmo processo. Hoje eu grande aqui, mas esse processo, ele aconteceu nas nossas vidas. E a gente precisa jogar a água suja fora e não beber fora. Então a gente precisa entender que nós amamos as pessoas, mas alguns comportamentos e atitudes das pessoas precisam ser repreendidas, precisam ser chamadas a atenção e falar assim, fulano, isso está errado, isso não é o caminho certo, não é, não é por esse caminho que você deve seguir, não é isso que você deve fazer. Eu assisti recente, né, um episódio, né, de um seriado que passou aí, né, chamado A Casa de Papel, e são bandidos, né, e ali estão roubando um grande banco. Mas é interessante que dentro desse assalto, né, existiu uma figura chamada de Moscou, e que ele vira para uma menina, né, que dentro dessa série se chama Tóquio, e ele virou para a menina e falou assim, menina, você é como se fosse uma bomba relógio, você é onde você vai as coisas explodem, você é onde você vai e pessoas morrem. Ele falou uma frase para essa menina que foi muito confrontadora, ela ficou pensativa e ela relembrou a vida dela, ela teve um namorado e ela ensinou esse namorado a fazer um assalto e o namorado morreu, e ela estava se envolvendo com outro rapaz e também estava colocando a vida desse rapaz em risco, e o homem falou a verdade para ela, olha, você é como uma bomba relógio, aonde você vai as coisas explodem. Infelizmente, irmãos, Deus nos fala para nós sermos luz neste mundo e sal nessa terra. E nós precisamos alertar as pessoas e falar a verdade para as pessoas. Tem gente destruindo o casamento, tem gente destruindo o ministério, tem gente destruindo a própria vida, não é? Com comportamento, com coisas destrutivas. E a gente precisa falar, meu irmão, minha irmã, esse é o caminho errado. A gente tem que se posicionar. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Porque o direcionamento do nosso Deus é esse. Ai, mas irmãos, eles podem ficar chateados comigo, podem ficar... Irmãos, tem um monte de gente chateado comigo. Tem um monte de gente triste comigo. Mas eu prefiro que alguém fique triste comigo aqui na terra. Mas lá no céu eu possa dar um grande sorriso para ele e abraçá-lo, do que eu conquistar um amigo aqui na terra, ser meu amiguinho que vai bater no meu ombro, que vai sempre sorrir para mim, eu vou sempre sorrir para ele, mas lá no céu ele não vai habitar comigo. Então, assim, são pensamentos que a gente precisa ter e nós precisamos ser bem convictos nisso. Ensinar a verdade
e ensinar que a obediência é um processo árduo. Obediência a Cristo, né, faz nós irmos num caminho contrário, às vezes, às nossas vontades, alguns pensamentos nossos. A gente também tem que destruir uma ideia, não é? Que construir uma ideia também de cristianismo, que são mulheres com saia, né, até embaixo no pé e pessoas tristes, né? Então criou-se uma ideia de que quanto mais espiritual eu for, mais sério eu também sou. As pessoas não conseguem visualizar a possibilidade de você ser cristão, ser feliz, ser, né, alegre, e servindo a Deus, né? As pessoas criam essa ideia de que o cristianismo às vezes precisa ser, né, preto e branco, precisa ser triste, precisa... Não é nada disso. Eu creio que o céu é muito alegre, eu creio que Jesus é muito feliz, é muito alegre, eu creio que um Deus que nos fez tão lindos, um Deus que fez o mundo tão lindo, tão maravilhoso, esse Deus não é um Deus triste, é um Deus maravilhoso que nos ama. Nós estamos meditando, né, em cima de Mateus 28, versículo 18 até o versículo 20, Mateus 28, do 18 ao 20, que Jesus fala aí de por todo mundo e fazer discípulos. Então, o que é esse fazer discípulo? Então, o primeiro ponto, né, é que a gente precisa, revisando aqui, né, é que a gente precisa evangelizar e fazer discípulo com pessoas que não servem a Cristo. A gente não pode ficar fazendo proselitismo, né, que é ficar tentando tirar pessoas de outra denominação, de outra igreja, para trazer para a nossa igreja. A gente tem que anunciar o evangelho de Cristo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Esse tem que ser o nosso foco, não é? O discipulado, ele não é um ato isolado, não é a pessoa levantou a mão para Jesus, não, é um processo de acompanhamento, de andar junto, de andar com, ensinando a palavra de Deus, e a pessoa vai crescendo, né, até atingir essa maturidade, esse crescimento em Cristo. E antes da gente discipular, né, a gente precisa ser discípulo. Nós não podemos ter uma vida incoerente entre a nossa pregação, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. A gente não pode ser assim. A gente primeiro precisa se preocupar em nós estarmos dentro da arca, né? Nós sermos salvos, nós estarmos vivendo esse plano de Cristo. E eu anuncio a Cristo e anuncio o reino de Deus porque eu entendo que esse reino é maravilhoso para mim. Se é maravilhoso para mim, é maravilhoso para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para o meu vizinho, para todo mundo. É o evangelho da salvação. E aí nós acabamos de falar agora sobre a obediência, né? Que viver o reino de Deus e ser um discípulo de Jesus envolve obediência, envolve obedecer. E eu falei que o reino de Deus não é à la carte, não é, eu não posso servir a Deus e fazer a vontade de Deus ao meu modo, ao meu jeito, não. Seja no Japão, na Rússia, na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, na Argentina, na Guatemala, no Equador, na África do Sul, na Nigéria, em Uganda, em qualquer lugar, existe essa forma correta, né, de você obedecer a Cristo, de você servir a Cristo, de você fazer a vontade de Deus. E isso não é à la carte, né? Eu não posso seguir a Deus e obedecer a Deus ao meu modo, do meu jeito. Um outro ponto que aborda aqui, nós estamos falando sobre um livro, né? O título do livro é A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, da editora Vida. O próximo tópico aqui fala sobre submissão. Não é? Submissão. Como essa palavra tem trazido transtornos. Gente, a gente precisa perceber assim, o mundo se afasta de Deus, não é? O mundo não gosta de Deus. Hoje eu estava escutando uma mensagem em que o pastor falou o seguinte, sabe por que o bandido ele não encontra a polícia, não é? Porque o bandido ele não quer encontrar a polícia, ele não quer ser encontrado pela polícia. O bandido, em regra, ele está fugindo da polícia. E assim também, todo homem, ele foge de Deus. Vocês lembrarem de Adão e Eva, quando Adão pecou, Adão fugiu de Deus. Esse foi o comportamento dele. Quem não é cristão, quem não serve a Jesus,
o procedimento, o comportamento dele é sempre ficar longe de Deus. Quem não é cristão não fica lendo a Bíblia todo dia. Não, vou ler a Bíblia aqui para saber o que fazer, qual caminho seguir. Não. Ele não quer contato com a Bíblia, ele não quer contato com a igreja. E quando ele é amigo de alguém evangélico, ele não quer conversar sobre as coisas do reino de Deus, porque ele não quer viver isso assim. A mente dele, ele quer viver à margem do plano de Deus. E é a nossa missão justamente orientar as pessoas, ensinar as pessoas que nós fomos criados para a glória de Deus e que o melhor caminho para o homem é o caminho de um relacionamento pessoal entre o homem e Deus. Esse é o caminho. Aquilo que Adão estava fugindo, o que Deus fez quando Deus reencontrou Adão? Primeira coisa que Deus fez, Deus cobriu Adão. Adão estava nu. Deus fez ali uma roupa para Adão e Deus cobriu Adão. A gente vê o quanto Deus nos ama. Mesmo nós sendo pecadores, Deus nos abraça com laços de amor. Deus cuida das nossas vidas. Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden, mas ele providenciou um plano de resgate e um plano de salvação para Adão e para Eva, para que eles fossem resgatados pelo Senhor. Então, e esse plano atinge até nós. Nós estávamos perdidos, mas ele fez um plano através do seu Filho Jesus Cristo de morrer na cruz, perdoar todos os nossos pecados e nos atingir com a redenção. Esse é o plano de Deus para nós. Deus nos ama. E esse plano é para o nosso colega do nosso trabalho, esse plano é para a nossa vizinha, para o nosso vizinho, para as pessoas que estudam com a gente, que, sim, as pessoas que a gente se esbarra em todos os dias. Teve um grande missionário chamado George Miller. Ele era um alemão e estava estudando hebraico na Inglaterra para evangelizar judeus, que não acreditavam em Jesus. Só que o George Miller, ele olhando para o lado, na cidade de Bristol, na Inglaterra, ele viu vários ingleses sedentos por Deus e ele estava se preparando para ir para Israel. E ele falou assim, não, está errado, eu já estou aqui, tem um monte de gente que não conhece Jesus aqui e eu vou começar a pregar Jesus aqui. Então, George Miller, ali na cidade de Bristol, na Inglaterra, ele foi e pregou o evangelho ali e diversas milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. George Miller, ao longo da vida dele, eu não vou falar números aqui que eu vou errar, mas ele distribuiu milhares e milhares de Bíblias. George Miller, um homem simples, equiparado ao dinheiro, equiparado aos dias de hoje, é como se ele tivesse movimentado 20 milhões de reais em prol do reino de Deus. George Miller adotou 10 mil crianças na Inglaterra. George Miller, com 70 anos, ele começou a fazer viagens missionárias e após os 70 anos, George Miller visitou 40 países e pregou a palavra de Deus. Então, George Miller, ele olhou para o lado e ele viu que haviam pessoas que precisavam de Jesus e ele anunciou Jesus. E aí essa missão, ela se estende até nós de fazermos discípulos, A Cris e o Douglas aí no condomínio de vocês, Eleise aí no condomínio da Marinha, Bianca e Marilda também aí no condomínio, onde você mora, Bianca. Eu também aqui no meu contexto local, aonde eu estou, aonde eu me relaciono com as pessoas, eu preciso anunciar Cristo ungido de Deus, que veio ao mundo nascido de Maria, viveu durante 30 anos como uma pessoa comum e dos 30 aos 33 anos ele iniciou o ministério dele fazendo sinais, curas, milagres, ressurreições, ensinando a santa palavra e por fim ele morreu ali no Gólgota e o sangue de Cristo derramado na cruz perdoa os meus pecados e os seus pecados. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e ele nos deixou esse verso que ele diz: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E ele nos prometeu, como está registrado lá em João no capítulo 14, eu vou para o meu Pai, mas eu estou preparando morada para todos vocês, para que vocês também estejam comigo. Essa é a promessa dele e o desejo de Jesus é que eu e você estejamos juntos com ele. E nossa missão também é nós anunciarmos esse evangelho da salvação para todas as pessoas que nós tivermos acesso.
Então, o mundo não gosta da palavra, o mundo, essa palavra do grego cosmon, né, mundo, ele aqui especificamente se refere a esse mundo, o grupo de pessoas, né, as pessoas do mundo inteiro. As pessoas do mundo inteiro que não têm um relacionamento com Jesus, essas palavras submissão, obediência, causam uma estranheza. Mas nós, como cristãos, essa palavra não pode nos causar estranheza. Submissão é você realmente você se submeter, você colocar-se debaixo de uma missão, você obedecer a alguém superior. E nós precisamos ser submissos, né? Submissos primeiramente a Jesus, submissos à Santa Palavra, à Bíblia. Não é? Eu não posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero, ou entender ou praticar na minha vida só os versículos que eu gosto e que eu acho bonitinho. Né? O Salmo 23 e o Salmo 91 eu vou colocar na minha vida. Mas outras passagens da Bíblia eu não vou colocar porque não me agrada, eu não gostei. Não é bem assim. Não. Toda a palavra de Deus, como escreveu Paulo ao seu filho na fé Timóteo, foi inspirada e é útil para o ensino e para a correção na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então eu preciso submeter também a minha liderança, ao meu pastor. Não é, é lógico que um pastor bíblico, uma igreja bíblica, quando o meu pastor, né, e eu estou falando isso porque esse vídeo, pessoas de outras denominações, de outras igrejas também podem escutar, o nosso pastor é um homem de Deus e segue a santa palavra de Deus, mas infelizmente às vezes há pastores que não seguem a santa palavra. É estranho falar isso, não é? Mas há pastores que são pastores de si mesmo, né? Eles estão fazendo a própria vontade diante do púlpito e não a vontade daquele que o arregimentou, né? Aquele que o chamou. Então, infelizmente. Então, quando você tem um pastor bíblico, uma igreja bíblica, nós precisamos submeter aos nossos líderes, ser submissos à nossa liderança, entender quantas vezes os meus líderes chamaram a minha atenção, quantas vezes as pessoas, né, de autoridade na minha vida me orientaram, me deram um direcionamento, e mesmo contra a minha vontade eu obedeci, e eu fui abençoado através da obediência. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso, que o cristão, a submissão é um sinônimo do cristão. O cristão precisa ter prazer na submissão. O cristão não pode ser aquele que vive reclamando, eu tenho que fazer isso, eu não quero, eu não gosto. Não. A submissão, ela é uma bênção na vida daqueles que entendem. Certa vez Jesus, ele queria lavar o pé de Pedro. E Pedro virou para Jesus e falou assim: Jesus, o senhor não vai lavar meu pé, não. E aí Jesus falou assim: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: não, senhor, então lava o corpo todo. Aí Jesus falou: não, o corpo todo não precisa, eu vou lavar só o seu pé. Então, assim, às vezes, a gente faz isso também com Deus, gente, a gente argumenta. Jesus falou assim: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia. Aí Pedro falou: que papo é esse, Senhor? Que morrer? Não, não. Irmão, vamos ficar aqui, ficar fazendo a obra, que negócio de morrer. E aí, em outra passagem, Pedro falou o seguinte: Jesus, olha, eu estou pronto para ir para a morte ou para a prisão contigo. E Jesus falou assim: Pedro, quando você se converter, fortalece teus irmãos, Pedro. Você, usando outras palavras, né? Você é um menino, Pedro. Você tem que aprender muito. Então, às vezes, a gente fica querendo dizer para Deus a maneira que nós queremos servi-lo, a maneira que nós queremos fazer as coisas para Deus. E nós não podemos ser assim. Existe sim uma forma, existe um jeito de se obedecer a Deus, existe um caminho que a Bíblia chama de caminho estreito, que conduz à vida. E é por este caminho que nós precisamos passar e viver. Dando continuidade aqui, nessa questão de formar um discípulo, como formar um discípulo, os pontos principais que envolvem, né, esse tema, fala aqui sobre amar uns aos outros, né? Ensinar o amor. Um amor não fingido, né? Não um amor, cuidado, irmãos, com esse negócio de Facebook, de foto, como nós estamos midiáticos, né? Como tudo a gente gosta de tirar fotos. Eu estou participando da ação social, né, lá da igreja, aos sábados,
e me explicaram, né, e eu entendi que a gente tira foto, às vezes, levando ali um prato de comida para a pessoa na rua, mas o objetivo da foto não é expor aquelas pessoas ou mostrar que, olha, nós estamos fazendo ação social, não. O objetivo da foto é fazer uma prestação de contas para empresas que estão doando alimentos. Então, o objetivo dessas fotos é, olha só, nós estamos levando o prato de comida àquele que necessita. O dinheiro não foi desviado, essa comida não foi para comprar comida para uma pousada aí para as pessoas ficarem passando o final de semana, não. Essa comida foi empregada para fortalecer e para alimentar as pessoas que estão em situação de rua e nessa pandemia estão passando fome. Então assim, estou fazendo esse alerta porque hoje as pessoas, às vezes, o importante é tirar foto que está doando alguma coisa, que está ajudando. E a Bíblia fala, né, sobre uma mão fazer e não dar conhecimento à outra, de que às vezes a gente não ficar fazendo uma propaganda das nossas boas ações e a gente ganha a glória somente aqui nessa terra. Não. Ou aquele político, né, que só na época de eleição que ele aparece para fazer a rua, para consertar o esgoto, para conseguir um atendimento médico para alguém. E o importante dele é tirar aquela foto e divulgar aquilo ali, que ele conseguiu a consulta médica, que ele ajudou, que ele fortaleceu, mas com o interesse, né, de uma campanha política, com o interesse de ganhar votos. A nossa vida não pode ser assim. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso fazer o bem para outra pessoa porque eu amo aquela pessoa. O princípio bíblico diz que amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Então, por você se amar, por você querer o bem para você, você também vai querer o bem para aquela pessoa. E isso deve ser o que norteia a nossa vida, isso precisa ser aquilo que vai dirigir a nossa vida. A gente não pode... Existem muitas seitas, existem muitas religiões que as pessoas acreditam que elas vão para o céu porque elas fizeram coisas boas. Na cabeça delas, quantos mais coisas boas elas estão fazendo, é como em um videogame. Ela está fazendo ponto para ganhar. Não, então fazendo ponto. Mas a gente sabe o que está escrito na Bíblia, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. A salvação, as bênçãos do Senhor é um presente, é um dom. Cristo morreu na cruz por nós de graça, na graça. Não é pelo teu merecimento, não é porque você ora muito, não é porque você jejua muito, não é porque você faz parte de todos os grupos de estudo bíblico que você vai para o céu, não. É porque Deus te ama e ele enviou Jesus na cruz para morrer por você. Mas aí, Tiago vai escrever na epístola dizendo que mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei o tamanho da minha fé. É natural. Quando eu tenho um coração resgatado por Jesus, quando eu tenho uma vida em Deus, é natural eu querer produzir frutos. É natural eu querer fortalecer outras pessoas, eu abençoar outras pessoas. Isso é natural em uma pessoa que foi redimida e resgatada por Jesus. É natural. Existe um filme agora que eu indico para vocês assistirem, achei muito bacana, O Quarto Sábio. Eu vou, após o estudo bíblico aqui, eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. O Quarto Sábado. A BV Books disponibilizou esse vídeo gratuitamente. Se você botar na internet, né, BV Books, O Quarto Sábio é um vídeo que está disponibilizado gratuitamente pela plataforma do YouTube. Então, é interessante esse filme, vou dar uma de spoiler aqui, né, vou contar só um pedacinho. Mas o quarto sábio, ele vai andando na direção de Jesus, né? E na direção, ele tinha 3 presentes para dar para Jesus, não vou contar o filme todo não, só um pedacinho. Mas aqueles presentes que ele separou para Jesus, ele abençoa e salva diversas vidas ao longo do caminho. E no final, ele se sente frustrado porque ele não conseguiu entregar o presente para Jesus, mas Jesus fala para ele: meu filho, quando você fez a um desses meus pequeninos, você fez a mim. Então é um filme lindo, recomendo vocês, eu assisti com a minha família aqui em casa. E essa é a nossa caminhada cristã, a gente viver uma vida que glorifica a Deus, a gente abençoar as pessoas ao nosso redor, sem interesse, sem segundas intenções, né? Amar por amar.
ser bênção na vida do outro porque é importante, porque é bom, porque ajuda, porque abençoa, sem esse interesse de que o que eu vou ganhar com isso. Eu peço também vocês, né, para abrir a mente de vocês, que nós precisamos olhar para o mundo de Deus e olhar as pessoas, né, que fazem coisas boas no mundo e não rotular essas pessoas, né, porque fazem parte de outra religião. Ah, essa pessoa, né, é do diabo, isso não é de Deus. Nós tivemos uma grande figura na história mundial chamada Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa foi uma mulher amável, uma mulher que manifestou o amor de Deus e amava as pessoas. E certa vez ela estava cuidando de pessoas com câncer em estado terminal. E ela estava ali amando, cuidando, ajudando. E uma vez uma pessoa chegou para ela, um grande capitalista, chegou para ela e falou assim: você está ajudando, Madre Teresa, você está ajudando essa pessoa, mas ela daqui a 3 meses ela vai morrer. Por que você está fazendo isso? E aí a Madre Teresa ela respondeu o seguinte: olha, eu estou fazendo porque a minha missão é amar e cuidar. A minha missão não é cuidar somente de quem vai ficar vivo e quem vai viver muito. Assim, em outras palavras, ela respondeu isso. E a gente tem que se policiar, irmãos, com esse cuidado de que a gente precisa amar por amar e servir por servir, independente dos resultados e das consequências, de qual o benefício que vai trazer para a gente, de qual o retorno que vai dar para mim, qual o benefício que eu vou receber. Eu estava andando na rua e um morador de rua me pediu 10 reais para comprar uma quentinha, e eu vou lá, tiro do meu bolso 10 reais e dou para ele. E qual o retorno que vai ter para mim? Será que depois, se eu me candidatar, ele vai votar em mim? Será que depois, se eu abrir uma empresa, ele vai entrar na minha empresa para comprar um produto? Será que se eu lançar um livro, ele vai comprar um dos meus livros? Será que se eu botar um vídeo na internet, ele vai compartilhar o meu vídeo? Será que eu vou ganhar alguma coisa com esses 10 reais? Então, assim, a gente tem que parar com isso e amar por amar. Sermos intencionais nos nossos relacionamentos e sermos uma bênção na vida das pessoas. E ter essa felicidade. Quando Jesus estava andando e viu uma mulher viúva carregando o corpo do filho morto, Jesus parou aquela comitiva ali e Jesus ressuscitou aquele jovem. E Jesus trouxe alegria e trouxe paz ao coração daquela mulher. E isso também, esse sentimento e essa alegria também precisa tomar conta do nosso coração. Nós ficarmos felizes em fazer o bem ao próximo. E aí, para finalizar o nosso estudo de hoje, né? Oração. A gente precisa orar. Para a gente discipular alguém, a gente precisa orar por esse processo de discipulado. Para a gente servir a Deus, a gente precisa ter uma vida de oração, de meditação, de parar, de refletir. A internet, a tecnologia, tenta nos manter ocupados constantes. De vez em quando eu chego aqui na minha casa e eu estaciono meu carro e às vezes está cantando um louvor, eu deixo terminar o louvor. Às vezes eu paro o carro e fico pensando assim, refletindo. Eu sempre, quando eu acordo, né, eu tenho um período, né, de reflexão, pensando no que eu vou fazer naquele dia, quais são os desafios que eu tenho que ter. E a gente, como cristão, a gente não pode ser alguém agitado, né, como a irmã Eleise falou, né, que ela não conseguia brincar de estátua, que sempre alguém empurrava ela, né, sempre alguém mexia com ela. E o nosso mundo, ele tenta hoje também sempre nos manter agitados, movimentados de um lado para o outro. E quando você fica movimentado de um lado, se movimentando de um lado para o outro, assim como Marta, né, aquele texto de Marta e Maria, você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. E nós precisamos, como cristãos, se você olhar para a Bíblia, Jesus, por diversos momentos, ele ia para um monte para orar, para se separar. E quem sou eu? Quem é você? Por que a gente ora tão pouco? Nós precisamos também ter uma vida de reflexão, uma vida de oração, uma vida de pensar: por que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? Qual é o propósito de Deus na minha vida? E orarmos para nós sermos bons discípulos de Cristo e orarmos para que nós possamos fazer discípulos iguais a Cristo. Que as pessoas queiram servir o nosso amado e gentil Senhor. Que Deus te abençoe.